Olá. O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, dissolveu o Parlamento Federal e convocou eleições antecipadas nesta sexta-feira. As eleições previstas para setembro serão realizadas em 23 de fevereiro, depois do colapso do governo do primeiro-ministro Olaf Scholz e da coalizão Sinal de Trânsito, que reuniu o Partido Social Democrata, o SPD, de Scholz, que usa a cor vermelha, o Partido dos Democratas Livres, o FDP, Liberal Democrata, que usa o amarelo, e o Partido Ecologista, os Verdes. A Alemanha, maior economia da Europa e terceira maior do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China, enfrenta uma crise de seu modelo econômico, agravada pelo corte das importações de gás e petróleo da Rússia em resposta à invasão da Ucrânia. Há também o desgaste dos partidos políticos tradicionais que dominaram a política alemã no pós-guerra e um avanço da extrema-direita neonazista. O ataque de um refugiado saudita contra uma feira de Natal em Magdeburgo, na antiga Alemanha Oriental, que matou 5 pessoas e feriu outras 200 ao jogar seu carro contra a multidão, gerou manifestações de protesto com pedidos da extrema-direita para expulsar os imigrantes, enquanto outras forças políticas repudiaram a exploração política da tragédia. O governo Scholz caiu pela discordância sobre como recuperar a economia alemã. O FDP, que ocupava o Ministério das Finanças, defende o liberalismo econômico, enquanto sociais-democratas e verdes são a favor de maior intervenção do Estado na economia e queriam estourar o limite de endividamento público. A Câmara Federal da Alemanha tem 736 deputados eleitos por um sistema de votação misto. 299 são eleitos pelo voto distrital e os outros em listas partidárias. Os 3 partidos do governo estão mal nas pesquisas lideradas pela aliança entre a União Democrata Cristã, CDU, e a União Social Cristã, CSU. Essa aliança tem 31% das preferências, seguida pela Alternativa para a Alemanha, de extrema-direita, com 19,5%. A AfD neonazista tem o apoio do ditador russo Vladimir Putin e do multibilionário Elon Musk, o homem mais rico do mundo, um sul-africano naturalizado norte-americano de extrema-direita, que se tornou o principal conselheiro político do futuro presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O SPD está em terceiro lugar, com 16%, seguido pelos Verdes, com 12,5%, e a Aliança Sarah Wagenknecht, um partido populista de extrema esquerda, anti-europeu, social e culturalmente conservador, fundado em 8 de janeiro de 2024, que tem 8% das preferências. Com 5% apenas, o FDP, liberal-democrata, pode não ter a votação necessária para entrar no parlamento. O mínimo de votos exigido pela cláusula de barreira adotada pela Constituição de 1949 da República Federal da Alemanha para barrar o acesso de nazistas e comunistas ao parlamento é 5% dos votos. Historicamente, os liberais-democratas eram o fiel da balança, formavam coalizões de governo com a democracia cristã ou com a social-democracia até o surgimento de novos partidos, como os Verdes e a AfD. Mesmo se o FDP entrar no parlamento, será difícil formar um governo estável, já que os grandes partidos repudiam a aliança com a extrema-direita. Com 3 a 4% das preferências, a esquerda, um partido fundado em 2007 para reunir os comunistas da antiga Alemanha Oriental e dissidentes de esquerda da social-democracia, não deve superar a cláusula de barreira. A CDU, partido dos ex-primeiros-ministros Konrad Adenauer, Helmut Kohl e Angela Merkel, está sob a liderança de Friedrich Merz, é o favorito para chefiar o próximo governo, faz campanha com uma plataforma liberal em economia e anti-imigrantes, propõe cortes de impostos, quer reduzir o imposto de renda, acabar com uma taxa sobre contribuintes de alta renda criada para financiar a reunificação da Alemanha e quer limitar a alíquota do imposto de renda sobre empresas em 25%. Para financiar os cortes de impostos, o CDU quer reduzir os benefícios previdenciários e aos refugiados. Merz, um magnata de 69 anos, fez fortuna na empresa norte-americana de gestão de investimentos BlackRock e pilota o seu próprio avião. É um crítico de Angela Merkel porque ela estreitou as relações econômicas com a Rússia,
Ele foi contra a construção do gasoduto Nord Stream 2. Merz deve ter um apoio muito mais decidido à Ucrânia. Também critica a Merkel por abrir a Alemanha aos refugiados, honrando uma política adotada no pós-guerra como reparação histórica pelos crimes cometidos pelo nazismo. A Alemanha tem hoje 1.281.000 refugiados sírios oficialmente registrados. Primeiro-ministro demissionário Olaf Scholz fica no cargo como chefe de governo interino até a formação do novo governo, que pode exigir longas negociações depois das eleições. Scholz está sob pressão dentro do SPD para passar a liderança do partido ao ministro da Defesa, Boris Pistorius, muito mais popular. A plataforma social-democrata propõe medidas de apoio a famílias de baixa renda, com redução do imposto sobre valor agregado para alimentos e do imposto de renda para os pobres e o aumento do salário mínimo de 12,80 € para 15 euros por hora, cerca de R$ 97. Os verdes querem criar um imposto sobre bilionários para financiar a transição para uma economia de baixo carbono com subsídios para famílias de baixa renda. A CDU, o SPD e os verdes rejeitam aumentar a idade mínima da aposentadoria, que é de 67 anos. Os alemães podem se aposentar antes, mas têm um desconto de 0,3% por mês não trabalhado até os 67 anos. Desde a crise do euro, a Alemanha adotou uma regra que só permite aumento da dívida pública de 0,35% do produto interno bruto por ano. Isso foi tolerado na pandemia. Os sociais-democratas e os verdes queriam violar esse limite. Os liberais-democratas não aceitaram e, em 2023, o Tribunal Constitucional vetou o orçamento da coalizão governista. A democracia cristã quer manter o limite para endividamento. Merz fala em reduzir as despesas da Previdência em 50 bilhões de euros e os gastos com refugiados em outros 50 bilhões de euros, no total de cortes orçamentários de 100 bilhões de euros, pouco menos de 650 bilhões de reais. Com a economia estagnada há 2 anos, o grande desafio é recuperar a indústria alemã, abalada pelo crescimento industrial e a competição da Ásia, especialmente da China. Tradicionalmente, a Alemanha exporta a excelência de sua engenharia, mas seus custos de produção são muito maiores do que na Ásia, e o fim da energia barata da Rússia foi um golpe a mais. A Volkswagen, empresa símbolo, uma das empresas símbolos do país, ameaçou fechar fábricas e demitir trabalhadores, mas fez um acordo com o poderoso sindicato dos metalúrgicos IG Metall, e suspendeu o fechamento de fábricas. O SPD propõe a criação de um fundo de investimentos de infraestrutura de 100 bilhões de euros e um incentivo fiscal de 10% para empresas que investirem na Alemanha. Sob pressão da AfD, a direita republicana de Merz propõe processar pedidos de asilo em outros países, deportar imigrantes que tenham cometido crimes. O ex-ministro da Saúde, deputado democrata cristão Jens Spahn, defende oferecer 1.000 euros para todo refugiado sírio que queira voltar ao seu país depois da queda da ditadura de Bashar Assad. O apoio à Ucrânia é uma das poucas coisas em que Merz está de acordo com o líder verde Robert Habeck, o atual ministro da Economia. Ambos querem aumentar a ajuda militar a Kiev com o envio de mísseis de longo alcance Taurus, considerados dos melhores do mundo, e autorizar o uso deles dentro do território da Rússia. Merz quer aumentar as sanções à Rússia. A AfD e a Aliança Sarah Wagenknecht são contra a ajuda à Ucrânia. Primeiro-ministro Scholz sempre foi relutante em apoiar a Ucrânia por medo da reação da Rússia, como o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, hesitou em fornecer tanques de última geração, os dois acabaram fornecendo. Quando já estava condenado a cair, Scholz ligou para Putin para se oferecer como mediador, sem qualquer sucesso. O ditador russo não dá importância a líderes fracos. Com a fragmentação da política alemã, a expectativa é que o novo governo talvez só seja formado em maio ou junho. Como a França também vive uma instabilidade política crônica que ameaça se arrastar até a eleição presidencial de 2027, o eixo central da União Europeia está enfraquecido
no momento da volta de Donald Trump, que não tem maior apreço pela Aliança Transatlântica, que foi a base da estabilidade mundial do Ocidente no pós-guerra. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia meu blog Globalização em Crise, me siga no Instagram, no Threads, no LinkedIn e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Tchau.